Vamos para João 3,16, um único versículo. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, segunda, eu quero dizer que todo domingo nós estudamos o Evangelho de João. E o versículo do dia hoje é o 16. Diz assim a Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pessoal do louvor, Martinha, você tem como cantar aqui? Tem como reunir o pessoal? Deus rompeu um preconceito meu com música evangélica contemporânea, quando botou minha filhinha para cantar um desses hinos. Eu falei, que coisa linda! E aí a Marta, esses dias tocou, e eu fiquei sabendo que essa é uma canção de um grupo chamado Hillsong, da Austrália. Me parece que é. E é uma música linda, que fala Hosana, Hosana, só que a Alissa era Rosana nas alturas, né? Então, vou pedir para Marta, que recebeu o dom do louvor, que tem trazido uma riqueza para a nossa liturgia, ela com essa banda, aliás, hoje, muito trabalho bem feito. Dá para a gente cantar Rosana nas alturas? Mais uma vez, vocês sabem que tem meus problemas, estou ficando velho, você vai ficando assim um pouquinho, né, vai perdendo o sentido das coisas. Então, quando eu gosto de uma música, eu gosto mesmo, até enjoar. E essa aí eu acho belíssima, belíssima. Tá bom? Eu vejo o Rei da Glória. Como é que é? Eu vejo o Rei da Glória, né? Vamos nos colocar de pé e cantar junto com a Marta? Todos juntos, gente. Amém. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar. Então cantar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, pois contigo vou viver para sempre. Cante, igreja, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Amém. Ótimo. Pode ficar sentados. O verso que nós acabamos de ler é, sem sombra de dúvida, o mais famoso, o mais importante, o mais denso das Sagradas Escrituras. Não conheço versículo bíblico com tanto acúmulo de informação. E a importância desse versículo é tamanha para o cristianismo que Lutero o chamava de mini-bíblia, ou de Bíblia em miniatura, porque ele entendia que o cristianismo inteiro está contido em João 3,16. Então, o que João 3,16 fala do cristianismo? Quais são as verdades centrais da fé cristã que nos são apresentadas por esse versículo? Número 1, Deus existe. Porque Deus... É interessante observar que o cristianismo não começa com Jesus Cristo, ele não começa com a cruz, não começa com o Evangelho. O cristianismo tem como ponto de partida a existência de Deus.
Jesus Cristo, a cruz, o Evangelho, são o que distingue o cristianismo das demais religiões. Mas o ponto de partida da cosmovisão cristã, da teologia do Antigo e do Novo Testamento, ponto de partida, vamos assim dizer, da filosofia cristã, é a existência de Deus. Agora, é interessante observar que a Bíblia lida com a existência de Deus de uma forma diferente, mediante a qual os teólogos, ao longo da história do cristianismo, costumaram lidar. Porque, na maior parte dos tratados de teologia, observa-se que logo na introdução, numa seção chamada de prolegômenos, os teólogos se dedicam à tarefa de provar racionalmente a existência de Deus. Então, vocês vão encontrar isso em Tomás de Aquino, vocês vão encontrar isso em Charles Rod, vocês vão encontrar essa linha de argumentação num teólogo excelente holandês que eu estou lendo agora, o Herman Bavinck. O Herman Bavinck, são 4 tomos, sua teologia sistemática. O primeiro tomo é dedicado a prova da existência de Deus. Então, os argumentos clássicos que foram largamente usados por Tomás de Aquino, a evidência cosmológica, antológica, teleológica e assim por diante. Os apologistas cristãos também usam essa linha de argumentação. Vocês vão vê-la em C.S. Lewis, vocês vão vê-la em Francis Schaeffer, vocês vão vê-la em Cornelius Van Til, entre outros. Agora, a Bíblia não se dá esse trabalho. A Bíblia simplesmente parte da pressuposição que Deus existe e chama de tolo quem nega a existência de Deus. Olhem, por exemplo, para o Salmo 53. Eu me lembro de um dia que eu caí de joelhos. Eu desabei de joelhos quando eu pensei no valor da vida do Daniel. Olha lá, Salmo de número 53. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. O que a Bíblia tem a dizer, portanto, sobre a existência de Deus? Que essa existência deveria ser tida pelos seres humanos como líquida e certa, em razão do fato de Deus ter deixado no universo pistas da sua existência. Uma das passagens bíblicas que tratam deste assunto é o Salmo 19. Vejam comigo o Salmo de número 19, que foi escrito pelo rei Davi. Eu quero lhes dizer sobre o valor dessas chamadas correntes. Olha o que ele diz. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. E é o que o rei Davi está dizendo aqui. Que Deus manifestou o seu ser, o seu poder, suas virtudes, os seus atributos, através da ordem criada. Interessante que esse tema intrigava muitos filósofos gregos. Eu acabei de ler os 3 volumes da História da Filosofia no Mundo Ocidental, de Bertrand Russell. O primeiro volume é dedicado a uma análise da filosofia grega. E ele começa, como toda obra de história da filosofia, na maior parte começa, todo mundo ocidental, certamente assim, no ano 600 a.C., com os pré-socráticos. E o que perturbava os pré-socráticos? Por que pré-socráticos? Porque eles fizeram filosofia antes dos 3
maiores filósofos da filosofia grega: Sócrates, Platão e Aristóteles. E o que os intrigava? O fato de nós nos depararmos com unidade na diversidade no universo. Você vive num universo composto por número incontável de átomos. Os elementos da natureza são profundamente distintos e, contudo, você se depara com uma harmonia. Como explicar essa harmonia? Como explicar o fato de que você vive num universo composto por duas partes? A existência nua e crua das coisas, o que demanda a existência de um ser que tenha em si o poder de ser, porque o nada cria. Isso aí, os filósofos gregos não tinham nenhum constrangimento de fazer uma declaração como essa. Há algo eterno no universo, porque é fato fora de controvérsia que esse mundo é um efeito, carece de uma causa. Me parece que essa linha de argumentação é profundamente racional, ninguém até hoje me convenceu do contrário. E tem que haver no universo um ser que tenha em si o poder de ser. Caso contrário, nada existiria porque o nada cria. Mas o que impressionava esses homens era o fato de que esse universo dele não apenas existir, mas existir na forma e complexidade que existe. E o que perturbava os filósofos gregos levava o rei Davi a escrever poesia. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O que Davi dizia é o seguinte: só há uma explicação para a beleza e complexidade da vida. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E agora, a declaração mais escandalosa ainda do cristianismo para a filosofia moderna. Para aquela filosofia que tem seu início logo após o Renascimento. Estou falando aí dos séculos 17, séculos 18. O cristianismo declara que quem nega a existência de Deus, ou quem assume um ponto de vista agnóstico com relação à vida, é culpado da sua incredulidade. Ele não tem motivo, ele não tem justificativa para não viver para o louvor do Criador. Porque os sinais que a vida emite, da existência de um ser eterno e perfeito nos seus atributos, são por demais evidentes. De maneira que o homem não tem justificativa para a sua incredulidade, para a decisão de viver uma vida autônoma em relação a Deus. Vejam o que o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 1. Uma das passagens mais filosóficas da Bíblia. Romanos capítulo 1, verso 18. Do amor da igreja, né? Encontraram? A ira de Deus se revela do céu. O que o apóstolo Paulo está falando com isso? Célula em Niterói, né? Não ouvi aqui É uma afirmação profundamente filosófica. Ele está dizendo o seguinte: é impressionante. Que o sofrimento humano, esse processo de envelhecimento inexorável dentro do qual nós nos encontramos, A gente vem eventualmente, que culmina na morte, as angústias que nos acometem, às vezes viajamos, as ocasiões em que a natureza se levanta contra nós na forma de tsunami, terremoto, maremoto, não são obras do acaso. Elas não resultam da incompetência divina, da incapacidade de Deus de criar um mundo melhor. Elas são expressões da justa indignação de Deus. O apóstolo Paulo, sem eufemismo nenhum, indo direto ao ponto, com absoluta clareza e franqueza, declara: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. São dois fatos da vida com os quais nós nos deparamos: impiedade e perversão. Martin Lloyd Jones chama a atenção para o fato que, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo põe a impiedade, só depois ele põe a perversão.
Impiedade é a ruptura da comunhão com Deus. É uma vida de ódio a Deus. É a indiferença para com o Criador. E a perversão é aquilo que nós fazemos uns com os outros. É o pecado, é errar o alvo. É deixar de fazer pelo próximo o que nós exigimos que ele faça por nós. Então o apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. E aí uma outra declaração impressionantemente filosófica. E para mim, eu diria que é péssima filosofia cristã aquela que não leva a sério o texto de Romanos capítulo 1. Que é uma das passagens bíblicas que mais dialogam com a filosofia. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que os homens são julgados por Deus, que esse descontentamento divino, em razão da presença de impiedade e perversão nesse planeta, esse descontentamento se manifesta pelo fato do comportamento humano ser responsável e consciente. Olha o que ele diz: que detém a verdade pela injustiça. Ele não está dizendo que a verdade não existe, e eles muito menos declarando que a verdade, embora exista, não pode ser conhecida pelo homem. O que ele diz é que a verdade existe, que contudo ela é sufocada, ela é reprimida pela nossa espécie. Uma linguagem bem freudiana. Arcis Sproul faz um contraste entre esta passagem e o que o pai da psicanálise ensina nos seus livros. Porque o que Freud, uma das teses centrais da psicanálise, o grande pressuposto do procedimento terapêutico psicanalítico, é que as nossas neuroses, os nossos desacertos, os nossos conflitos, aliás, deixa eu abrir um parênteses. O que me levou a levar a sério a psicanálise, a gente não pode deixar. Me perdoe, já contei isso para vocês numa outra ocasião. Foi quando, se não me falha a memória, eu fui ler a interpretação dos sonhos. E Freud fala sobre o nascimento da psicanálise e do seu trabalho com um psiquiatra, um médico psiquiatra chamado Dr. Charcot. E eles se depararam com o caso de uma mulher que no estado de vigília, quando estava acordada, ela não andava, embora, doutor Manuel, estivesse clinicamente perfeita. Contudo, deve conhecer a história, o irmão, contudo, sob hipnose, ela andava. Aí, Freud e Charcot levantaram a seguinte questão: que distúrbio intrapsíquico impede essa mulher de, no estado de vigília, andar? Que conflito interno há em sua alma? Então, aqui, falando de uma forma bem resumida e laica, o que Freud dizia é que esses distúrbios, essas neuroses, têm como componente principal esse material reprimido, que é reprimido, mas não é destruído. Freud usa uma metáfora muito interessante. Ele diz o seguinte: é como se você pegasse, um professor pegasse uma criança que está atrapalhando a aula e colocasse a criança do lado de fora. Só que a criança do lado de fora fica jogando pedra na janela. O que ele dizia? O material reprimido não é destruído, ele se manifesta na sua vida. De que modo? Nas piadas que você conta, nos nomes que você troca, nos chamados atos falhos, o que sai da sua boca, que você diz: mas como que eu falei isso? É impressionante. E ele diz, especialmente nos sonhos, ele diz: sonho é realização de desejo. A grande pressuposição da psicanálise. E os sonhos são a principal avenida para o conhecimento desse mundo inconsciente. Então, Freud dizia que nossa vida funciona da seguinte forma: é um iceberg, 10% sobre a superfície, 90% sob a superfície. E que o nosso comportamento não é tão racional quanto nós imaginamos. O que o cristianismo diz? O cristianismo diz que há uma repressão mais radical do que aquela que envolve a tentativa de ocultarmos de nós mesmos aqueles desejos que são incompatíveis com os nossos valores morais. Esse é o conteúdo principal. Estou certo, pastora Luísa? Esse é o conteúdo principal do material reprimido. É um desejo que você tem, que essa entidade que ele chamava de superego não tolera, que vai de encontro aos valores da sociedade dentro da qual você está inserido e os valores que você incorporou. Então o que você faz? Você nega o desejo.
Só que o desejo não é destruído. Ele é um Deus amoroso. E muitas vezes ele se manifesta nos comportamentos Para me obsessivos, conceder o que sabe que para nos minha vida é o melhor. transtornos que evidenciam que alguma coisa não está funcionando bem entre nós. Uma coisa que chamava muita atenção de Freud é o fato de, muitas vezes, o bandido deixar no local do crime uma pista, Só pra terminar, sabe, que ajudava a polícia, os investigadores a identificar o autor do crime. no hospital, Freud dizia, isso não é gratuito. É o desejo inconsciente dele ser punido. deu alguns versículos E o cristianismo diz que marcaram. que a maior repressão que existe é aquela que nós fazemos com o ser de Deus. O único que pode dar sentido às nossas vidas. Nós reprimimos esse conhecimento, o apóstolo Paulo diz, detém a verdade. A verdade existe, mas nós a sufocamos porque não é interessante para nós reconhecermos que Deus existe. A Ele devemos submeter a nossa vontade, prestar culto e relativizar as paixões desse mundo, submetendo tudo à sua soberana vontade. E como nós queremos viver num planeta, num universo em que sejamos o centro de todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, que nós reprimimos o conhecimento daquele que exige que ele, seu ser, suas perfeições, sejam o centro da adoração, do culto, do serviço, da vida. Verso 19, olha o que o apóstolo Paulo diz. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que ele está dizendo? Que Deus tem se revelado ao homem através da criação. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, grife na sua Bíblia essa palavra, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aí o veredito final. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eles não têm como justificar a incredulidade. Eles não têm como dizer que não dispunham de subsídios para a fé. Simplesmente, eles sufocam a verdade, porque odeiam a Deus. Que o homem odeia a Deus é algo que salta aos olhos. Basta você fazer uma análise de qualquer cultura, cultura brasileira. Peguem as nossas canções. Peguem, desde os antigos, sabe, sei lá, Pixinguinha, Dalva de Oliveira, quem mais? Esses cantores. Pega Chico Buarque, Caetano. Vê se vocês veem hino de adoração, vê se vocês veem louvor nas canções desses homens, dessas mulheres. Não encontram. Por quê? Porque nós perdemos o encanto por Deus. A luz veio ao mundo e os homens mataram a luz porque amaram mais as trevas do que a luz, é o que o Evangelho de João nos ensina. Portanto, essa é a grande pressuposição do cristianismo. Deus existe, mas não apenas isso. Ele existe e é pessoal. Por isso que o verso 16 diz que ele é amor. Ele pensa, age e sente. Não é uma energia criadora. Quando a Bíblia diz que Deus amou, a Bíblia está dizendo que o Deus que existe é alguém para quem você pode dizer, eu te amo. E isso ter sentido para ele e ter sentido para você, pelo fato dele ser alguém e não uma coisa. Não é uma energia criadora. É um ser que é capaz de amar. Agora, o complemento do verbo, o objeto direto dessa frase, nos chama a atenção para um elemento desse amor, que só o cristianismo ensina. Porque Deus amou ao mundo. A palavra mundo tem 3 sentidos na Bíblia. O mundo das coisas criadas, natureza, os pássaros, os animais do campo, as árvores, os rios, mares. Mundo como sistema, são os nossos valores, os aspectos da nossa cultura que nos escravizam. É um princípio que está presente no planeta que nos leva a nós explorarmos uns aos outros. É um princípio que nos leva a odiarmos a Deus e nos odiarmos. E o terceiro sentido da palavra mundo é o de pessoas, seres humanos, homens e mulheres.
Para você, portanto, descobrir qual é o sentido da palavra mundo, quando esta palavra aparece na Bíblia, você tem que levar em consideração o contexto no qual a palavra está sendo apresentada. Não há mínima dúvida que essa passagem não está falando sobre o mico-leão dourado, sobre a ararinha azul, não está falando sobre o rio Amazonas, não está falando sobre Netuno, não está falando sobre Marte, sabe, está falando sobre seres humanos. Deus amou ao mundo. Amou você, amou a mim. Amou a nossa espécie. E por que, ao apresentar esse objeto direto, o texto de João está nos ensinando teologia e dizendo que esse amor tem uma peculiaridade. Esse amor é um amor gracioso. Porque quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, a Bíblia diz que Deus amou pessoas perversas. A Bíblia amou pessoas que se rebelaram contra o Rei do Universo. O ponto de você jamais entenderá o cristianismo enquanto não compreender que para a fé cristã esse planeta encontra-se em rebelião. Nós nos revoltamos contra a autoridade daquele que nos criou. E por isso nós nos deparamos com toda essa sorte de desgraça, de sofrimento, de injustiça, com os quais nós convivemos diariamente. Nos últimos cultos eu apresentei 2 dados de leituras recentes que eu fiz, que me levam a perder completamente a inibição, do ponto de vista daquelas ocasiões em que eu me levanto no púlpito para dizer que o homem é pecador e que ele precisa de um redentor. Uma informação eu obtive lendo A Era dos Extremos, do historiador marxista Eric Robesbaum. E Eric Robesbaum diz a seguinte coisa: o século XX, indubitavelmente, foi o século de maior prosperidade da história da humanidade. Nós nunca alcançamos o nível de conforto que alcançamos no século XX. Alguns dizem que o ápice foi a década de 90, e que a partir dali começou a haver um colapso desse conforto. Tudo isso tem a sua gênese no século XVIII, na chamada Revolução Industrial, com aquela capacidade impressionante do mundo capitalista de produzir bens, e torná-los mais baratos, e o acesso a eles se tornar quase que universal. Então, século XX, um século de prosperidade, a ponto de você pegar qualquer cidadão de classe média e, ao comparar a vida de um cidadão de classe média com a vida de um rei como Salomão, como Davi, você considerar Davi e Salomão como alguém digno de receber alguma coisa do tipo do Bolsa Família, sabe, algum socorro, porque viviam no mundo sem vaso sanitário, sem sabonete, sem penicilina. Contudo, o século XX foi o século em que a nossa espécie mais matou membros da mesma espécie. Se você somar, diz Eric Robesbaum, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, marxismo stalinista na União Soviética, Coreia, Vietnã, Afeganistão, Crimeia, Ruanda, dá 180 milhões de assassinatos. Não são, veja só, não são 180 milhões que morreram por conta de uma espécie de peste negra. São 180 milhões de pessoas que foram mortas por nós. Em geral, observa-se também, nas sociedades humanas, um número pequeno de pessoas trazendo terror, inferno, pânico para milhões. Enquanto que aqueles que não se envolvem diretamente com o terror permanecem calados. Essa é uma outra característica do funcionamento da nossa espécie. Nós temos aquele, é o que os teólogos chamam de pecado de omissão e pecado de comissão. O pecado de comissão tem a ver com aquilo que você faz. O pecado de omissão tem a ver com aquilo que você deixa de fazer. Então, por exemplo, o período da fome no nosso país, os anos 50, anos 60, vocês viram o artigo na Folha de São Paulo do Drauzio Varela,
falando dos danos irreversíveis na mente da criança que é subalimentada. Impressionante isso. Então, durante anos, nós convivemos com a fome no nosso país. Pessoas literalmente morriam de fome. Perante uma sociedade que deixava que tal acontecesse. São os pecados, repito, de omissão e de comissão. Uma outra informação que eu trouxe para vocês 2 domingos atrás, ou não me lembro bem, foi tirada de um dos livros do economista indiano Amartya Sen. Me perdoem repetir, mas eu acho um negócio assustador. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. É o criador do conceito de IDH. Foi ele que articulou um pensamento que, no meu modo de ver, é genial e que mudou o pensamento econômico dos países desenvolvidos. Ele chegou à seguinte conclusão: não basta você avaliar a prosperidade de um povo em termos de PIB. O PIB pode ser elevado, as pessoas ganharem bem, mas viverem em péssimas condições de vida. Você tem que avaliar também o IDH. Não é apenas PIB. Você tem que levar em consideração o acesso à saúde, o acesso à educação, à segurança pública. Então, às vezes, você tem um PIB alto e um DH baixo. O desafio, portanto, da ONU deveria ser estimular as nações a aumentarem o IDH. Nesse sentido, o nosso país é uma disparidade absurda, porque nós somos a 7ª economia do planeta e o 74º IDH do mundo, que mostra que alguma coisa está errada na nossa sociedade. Bom, e o que ele diz, o Amartya Sen? Amartya Sen diz a seguinte coisa que eu acho humilhante. É um tapa na cara da humanidade e que, no meu modo de ver, é um fato que deliberadamente nós pregadores devemos explorar a fim de apresentar à humanidade a sua necessidade de salvação. Ele diz a seguinte coisa: em todos os casos de fome coletivas que houve nos últimos anos, em todos, sem exceção, havia oferta de alimento suficiente no planeta para debelar a fome. Não houve um só caso de fome coletiva nos últimos anos em que a fome deveu-se à falta de alimento. O que aconteceu, portanto? Por que esse alimento não chegou na África? Por que esse alimento não chegou em Ruanda? Por que não chegou em Biafra? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque nós somos viciados em nós mesmos, nós somos egoístas. É interessante, eu já disse também para vocês, a crítica que o Freud faz a Karl Marx. No livro Mal-Estar na Civilização, ele diz a seguinte coisa: eu não entendo esse discurso marxista do proletariado. O que é o proletariado? Freud diz: proletariado é uma raça de egoístas como os burgueses. O ser humano, seja qual for sua classe social, é visceralmente egoísta. E ele faz uma acusação séria ao cristianismo, que eu não concordo, mas ele diz que a maior crueldade da fé cristã é pedir que nós amemos ao próximo com o amor que nós temos por nós mesmos, porque para Freud não há motivo para nós amarmos ninguém, porque o homem não presta. Ele falou: esse é o resultado de trabalho clínico, ouvindo milhares de pessoas, e o que eu percebo é que é um princípio dentro do ser humano. O ser humano é egoísta, visceralmente egoísta. E aí vem João e diz: porque Deus amou ao mundo, amou essa turma do Ministério da Agricultura, que se deixou subornar para fazer carne podre chegar na nossa casa. Por isso que esse amor é chamado no cristianismo de gracioso. É amor por aquele que não é digno desse mesmo amor. Quando o texto diz, porque Deus amou ao mundo, o texto não está dizendo que Deus amou pessoas excelentes. Deus amou pessoas que pecaram por praticar concretamente pecado, que pecaram por deixar o pecado ser praticado. Que Deus amou pessoas que perderam o encanto pelo seu Criador e que perderam o interesse pelo bem-estar do próximo. E qual é a desgraça disso tudo? A desgraça é que aquilo que nós condenamos no próximo, nós mesmos praticamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
Esse de tal maneira deveria ser grifado na sua Bíblia. De tal modo, de forma tão ardente, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Esse verbo é importante no cristianismo. Está dizendo o seguinte, que a medida do amor de Deus por nós é o amor que Deus tem pelo seu Filho. Ele nos deu o bem mais precioso. Nesse ponto, o cristianismo é insuperável. Vocês vão correr o planeta, vocês vão estudar a história das religiões, não vão encontrar uma religião que declare que Deus deu ao homem o bem mais precioso que ele possuía, o seu único filho. É isso que torna o cristianismo uma desgraça para quem tem contato com ele. É uma rede, eu sinto isso hoje intelectualmente na minha vida de forma profunda, porque em razão do contato com João 3,16, eu não quero mais saber de um Deus que não tenha me amado a ponto de dar o seu filho por mim. Esse Deus é insuperável, é absolutamente excelente, amável. Então, João 3,16 declara que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Deu o objeto do seu amor, deu aquele em quem ele se vê. Vocês viram agora os pais do Daniel aqui na frente. E a fala carregada de emoção. Deus pega esse sentimento, que faz pais considerarem a morte de um filho sua própria morte, eleva ao infinito e diz, e é isso que Deus sente pela humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Você não encontra isso em nenhum livro de história geral, do ponto de vista da relação do déspota, do tirano, daquele que detém o poder das armas, o monopólio do uso da força. Não vão encontrar esse tipo de atitude em nenhuma rebelião, em nenhuma revolução. Vocês sempre verão, nós sempre veremos o que detém o poder em suas mãos, não tolerando qualquer espécie de insurreição, qualquer espécie de tentativa de tomada de poder. Então vocês vejam o que Hitler fez na Tchecoslováquia, o que Hitler fez na Polônia, o que Stalin, no período após a Segunda Guerra, fez nos países comunistas. Todas as tentativas de se peitar o marxismo stalinista foram obstaculizadas por Stalin. E com canhão, com bomba, com patrulha do pensamento. Então, em geral, é isso que ocorre. Foi o depoimento do nosso querido Góes, aqui da nossa igreja. Já contei isso para vocês, quando numa manifestação nossa no centro do Rio, na Alerj, ele falou, interessante eu me ver agora do outro lado. Vocês estão lembrados da história? Porque na década de 60, eu vinha para cá amando da aeronáutica, que me orientava a descer o aço nos manifestantes. E eu via os meus amigos decolando de avião, levando os presos políticos e os lançando vivos no Oceano Atlântico. E o Góes contou para mim, pastor, eles voltavam dando gargalhada, descrevendo a agonia da vítima quando via a porta do avião ser aberta e ela ser jogada viva no oceano. O que a Bíblia diz? Que o Deus que existe é o único rei que, ao se deparar com uma rebelião no seu reinado, enviou o seu filho para salvar os rebeldes. Não tem, isso é uma loucura, isso é irracional. Isso é chocante. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que os rebeldes não morram, não sejam fuzilados, não vão para o paredão. Porque ele não quer que ninguém se perca, ele não quer que ninguém vá para o inferno, ele não quer que ninguém perca a sua alma. Ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Observa, não é que ele deu o seu filho para ensinar filosofia, não é que ele deu o seu filho para ensinar grandes lições morais, porque essa não foi a grande contribuição de Cristo. Vocês vão encontrar muita moralidade na filosofia clássica latina, na filosofia clássica grega. Vocês vão ver contribuições em Confúcio, contribuições magníficas em Buda. Falavam sobre o amor ao próximo.
diferença que a vida de Cristo faz é que, além, é claro, do seu ensinamento ser mais profundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é que ele não veio para ser um exemplo, ele veio para morrer por nós. Quando o texto diz que Deus deu o seu filho, deu para ser moído no lugar dos rebeldes, deu para ser torturado, deu para ser posto no madeiro, Deus deu para morrer a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, seu filho unigênito, o objeto maior da felicidade divina, da contemplação, porque o que os teólogos dizem, que a felicidade de Deus consiste nessa mútua contemplação entre as pessoas da Trindade. O encanto, o fascínio que uma exerce sobre a outra. Ele, porque amou de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, veja, não é para que todo aquele que o imite, é para todo aquele que nele crê. Se Jesus veio para nos salvar, mediante a sua imitação, ele se tornando um paradigma de comportamento ético, e assim, nos oferecendo o caminho de salvação, através da obediência a ele, nós estamos perdidos. Nós estamos pior do que no período de Moisés. É para que todo aquele que nele crê. Vocês estão lembrados do culto passado? Da mesma maneira, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então é crer. Aqui não entra esmola, aqui não entra visita à favela, aqui não entra dízimo, aqui não entra corrente da libertação. Aqui é o ladrão na cruz. Ele não tem esmola para dar, não tem favela para visitar, não tem corrente da prosperidade para participar. Só lhe resta crer. E o que o texto está dizendo é isso, para que todo aquele que nele confiar, para que todo aquele que for movido a acreditar que na cruz Deus tratou dos pecados da humanidade, e que através da fé em Jesus Cristo o homem é declarado justo por Deus, tem seus pecados perdoados, e aí sim, é batizado com o Espírito Santo, é selado pelo Espírito da promessa, e inicia-se em sua vida um processo de santificação, que tem como característica maior a imitação de Cristo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é crer? Ninguém expressou na história do cristianismo isso melhor do que Martinho Lutero. Aliás, presbítero Tony, presbítero Marcelo, pastor Aloysio, nós temos que começar a nos movimentar nessa igreja para celebrar os 500 anos da Reforma. Eu estava pensando em botar uns cartazes gigantes aqui com as fotos, com as figuras dos reformadores. Porque o evento nos salvou daquele legalismo, confissão auricular, purgatório, penitência, aquele inferno terrível. O que Lutero dizia? Lutero dizia que essa justiça que nos torna justos aos olhos de Deus, ela cai do céu como a chuva. É gratuita. Você a recebe como recebe a chuva. Você não tem o que fazer para recebê-la. O que é a fé? É abrir a boca para comer o pão. O que é a fé? É pegar as mãos vazias, você pegar dízimo, você pegar folhetos que distribuiu, pobres que você ajudou, e apresentar as mãos vazias para receber aquilo que você só poderá receber se as mãos estiverem vazias, senão não vai caber na sua mão, que é o presente da salvação. E Lutero diz outra coisa. O que é fé? Genial. Só ele. Ele diz o seguinte: fé é você deixar de olhar para o Sinai, monte pegando fogo, terremoto, clangor de trombeta. Quem tocar no monte morrerá. Para Lutero, fé é você deixar de olhar para o monte Sinai e olhar para o menino Jesus mamando no seio de Maria. É deixar de ser esbofeteado pela lei, a fim de correr para os braços de Cristo, receber o seu perdão imerecido. Isso é fé.
É algo completamente irracional. Você é pego na cama, está lá você na cama em adultério, e é arrancado pelo pastor, lá de dentro do motel, ou do gabinete pastoral, você é arrancado e é trazido para dentro do templo, para se iniciar a sessão de apedrejamento. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, a Bíblia está dizendo o seguinte, que é isso que Deus fez por nós, o que fez por aquela mulher adúltera, quando Cristo se interpôs entre ela e a religião, entre ela e a sua consciência, entre ela e o diabo, entre ela e o inferno, entre ela e a cultura do seu país, entre ela e o pastor, entre ela e o padre, entre ela e o teólogo, entre ela e Moisés, entre ela e a lei, e disse o seguinte: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vá e reconstrua a sua vida. Isso é o Evangelho. Você está na festa, não passou pela senzala, está participando do churrasco, mas esse churrasco é divino, é santo, né? Está participando do churrasco com o pai, o irmão mais velho falando sem parar, sabe? Eu fiquei, ele se foi, ele gastou toda a herança, não passou pela senzala, não pagou pelo que gastou, e você, naquela cara de pau, participando como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque conheceu o Evangelho. E Jesus diz: quem não tiver essa cara de pau não vai entrar no reino dos céus. O reino dos céus é para aqueles que entenderam que dá para participar da festa sem passar pela senzala. Que o Evangelho é o que nos torna surdos para o irmão mais velho e nos faz ouvir a canção de amor do Pai. É isso que João 3,16 quer dizer. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça não morra, não vá para o inferno, não perca a sua alma, não seja julgado no juízo final, mas tenha a vida eterna, que é mais do que vida para sempre. Vida eterna é comer a comida e sentir o sabor, é ter alguém no universo para você poder adorar, é você, quando vê um filho entre a vida e a morte, poder dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Vida eterna é você poder dizer: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vida eterna é você poder dizer: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Vamos ficar de pé, vamos orar? Presbítero Marcelo, podia orar por nós, agradecendo a Deus pelo seu Evangelho. É só louvor, Marcelo. João 3,16 é um poema de Deus escrito para a humanidade. Amou o mundo, amou os rebeldes, enviou seu Filho para que os rebeldes fossem reconciliados com o Rei. Louvado. E os rebeldes matam seu Filho. E justamente nesta morte praticada pelos rebeldes, que os rebeldes encontram sua redenção. É totalmente absurdo. Só o Espírito para fazer com que você creia nessa mensagem. Obrigado, Senhor. Tu és um Deus eterno, glorioso, justo, santo, verdadeiro e invencível. E nos trouxe aqui nesta manhã, Senhor. Nós, pecadores, porque um dia Tu nos escolheu, um dia Tu deu o Seu Filho, para que pudéssemos, Senhor, viver ao Teu lado aqui, e principalmente quando partirmos daqui, eternamente ao Teu lado. Que presente, Senhor, é uma herança incorruptível. Obrigado por este privilégio extraordinário de participar da Santa Ceia, Senhor, de lembrar o que Cristo fez por nós, Senhor amado, de buscar uma vida mais santa a partir de segunda-feira em todas as áreas da nossa vida, e de viver para a honra e glória do Teu santo nome, e o privilégio de ser chamado cristãos. Nos torna, Senhor, homens e mulheres corajosos. Senhor, o mal está crescendo porque o pilantra é corajoso, Senhor, e os homens de bem têm se tornado frouxos, e aqui eu me incluo, Senhor. Por isso nós queremos ser revestidos de coragem para combater, Senhor, tanta maldade que existe do lado de fora, Senhor.
Deus amado, dentro de tantos lugares que podemos entrar, mas não entramos porque não queremos sair da nossa zona de conforto, Senhor. Quantos hospitais para visitar, para consolar aqueles enfermos que ali estão. Quantas penitenciárias, Senhor. Quantos abrigos, Senhor. Quantas favelas. Senhor, nos ajuda, Senhor, a olhar também para aqueles que estão agonizando, Senhor, diante de tanta injustiça. Abençoa os médicos sem fronteiras, Senhor. Homens e mulheres que estão do lado de fora chorando de ver tanta injustiça. Vinha falando hoje com o Nicolas no carro. Senhor, tem tanta gente fazendo bem por aí. Abençoa essa gente, Senhor, e fortalece a cada dia, cada um, Senhor, que sai da sua zona de conforto para cuidar do pobre, do necessitado. E nos ajuda também a abrir a boca do lado de fora para dizer que tem um Deus que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e abundante aqui e ao seu lado eternamente. Que privilégio, Senhor amado, e saber, Senhor, que não precisamos fazer nada, a não ser abrir os olhos e dizer: Senhor Jesus, obrigado pelo que Tu fizeste por mim, eu Te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha vida, amém. Esta é a oração para ser salvo. Obrigado por uma igreja saudável, lúcida, e irmãos tão amorosos aqui, Senhor. E tantas bênçãos, incluindo, Senhor, a vida do Daniel, que um belo dia me peguei chorando no trabalho, porque podia ter sido meu filho. Depois de almoçar com Daniel, uma semana antes, Senhor, ele ter passado por este vale terrível. Senhor, obrigado por estarmos aqui com o coração cheio de alegria, porque Tu deste, Senhor, uma nova chance para ele, e que ele use essa vida para a honra e glória do Teu santo nome, para saquear o inferno e para alegrar a Ti e aos Seus pais a cada dia. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, nós Te oramos, desde agora e para todo sempre. Amém.